Formado em Engenharia Eletrônica no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, concluiu mestrado em Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco e doutorado na Universidade de Kent, no Reino Unido. Professor emérito do Centro de Informática da Federal de Pernambuco, também foi mestre visitante do Centro Berkman da Universidade de Harvard. Foi um dos fundadores do Porto Digital, no Recife, que reúne centenas de empresas e institutos de pesquisa da área tecnológica e emprega cerca de 10 mil pessoas. O cientista e empreendedor Silvio Meira é o entrevistado de hoje do Roda Viva. Bem-vindos a mais este Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook. Para conversar com o nosso convidado de hoje, o professor Silvio Meira, convidamos Alexandra Lohas, jornalista, empresária e idealizadora da ONG Negras Empoderadas e do site Protagonizo. Demi Guetzko, professor da PUC de São Paulo e diretor do NIC.br, órgão responsável pela implementação das decisões do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Fernanda Cerávolo, diretora do YouTube do Google no Brasil. Jorge Benson Acoamo, publicitário. Felipe Carrasco, responsável pela área de parcerias, cinema, TV, esportes e news do YouTube no Brasil. E Renato Cruz, editor do site InovaJor. Somos desenhados, caricaturados, acompanhados pelo nosso cartunista Paulo Caruso, com desenhos feitos em tempo real. Muito obrigado, Silvio, por aceitar o nosso convite. Eu queria saber de você, depois desse escândalo do Facebook, que teve um vazamento de 50 milhões de assinantes, né, de inscritos no Facebook. Parece mais um, né? Nós tivemos o Wikileaks, nós tivemos, em consequência, uma sequência de vazamentos aí. É possível compatibilizar essa questão de privacidade e internet? Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite a todos vocês. Enquanto, Ricardo, o modelo de negócios de lugares como o Facebook for vender uma parte significativa da privacidade dos seus usuários para se remunerar pelo serviço que ele, Facebook, presta a esses usuários, nós vamos ter dificuldades muito grandes. O número ao qual você se referiu não é, infelizmente, perto de 50, é pelo menos 87 milhões de pessoas, de usuários, somente nesse vazamento da Cambridge Analytica. E pode ser muito mais do que isso, pode ser um número significativamente maior, pode chegar a centenas de milhões de usuários, nem o próprio Facebook eu acho que sabe no momento. O problema que nós temos em geral é que os sistemas de informação que foram desenhados para articular, para criar a possibilidade de você montar redes de usuários conectados na internet, que são gratuitos, todos eles dependem intrinsecamente para funcionar, de se rentabilizarem de alguma forma. Esse modelo de rentabilização depende de eu vender conjuntos específicos de usuários. Pessoas calvas de mais de 60 anos de idade que moram no Recife. Eu e um grupo de pessoas, eventualmente conectadas no mesmo bairro, que andam de bicicleta, que têm os mesmos hábitos. Na hora que se cria essa possibilidade de entregar esse conjunto de pessoas a empresas que têm interesse de marketing, de vendas, de comportamento dessas pessoas, aí você abriu um rombo monumental no que a gente podia chamar de privacidade em rede. Alexandra Lohas. Olhando justamente por a forma de lidar com a informação assim, dentro da internet, eu vejo assim, uma produção assim, que se quer ser vista como democrática, mas se olhamos os sites de busca, muitas vezes eles reproduzem o sistema patriarcal, machista e racista de nossa sociedade. Você acredita que através da internet ela consegue produzir indivíduos que não são, olhando já que ela se inspira de um sistema extremamente padronizado lá no passado?
Essa é uma pergunta crítica e chave para a gente entender como é que, por exemplo, busca, que você mencionou, funciona, né? O que é a internet? A internet é um conjunto de programas de computador rodando em servidores. Esse conjunto de programas de computador, por trás dos programas, tem uma coisa que a gente chama algoritmos. Se a gente quiser falar amplamente para todo mundo entender, espécie de receitas de como fazer alguma coisa. Processos que são executados por máquinas. Se esses algoritmos representam polarizações de pessoas que os escreveram numa direção ou noutra, o resultado que vai sair deles, por exemplo, em busca, vai ser polarizado. Não temos como evitar isso. O que acontece no processo de busca em particular? Quando você faz uma busca, você está pedindo que um certo conjunto de processos se articule para lhe dar um resultado. Esse conjunto de processos vai tentar descobrir aonde você está fisicamente, por onde você já passou na internet, que outras transações você já fez, que outras perguntas você já fez e assim por diante. Então, seja a sua máquina de busca Bing, Google, Baidu, centenas de processos são encantados para responder a uma pergunta que você fez, que vai depender, a resposta a essa pergunta vai depender de quão bem articulado o site que vai aparecer no primeiro lugar e os 10 primeiros da primeira página, que são os que realmente interessam, atendem aos requisitos de posicionamento desse algoritmo de busca. E aí a gente tem um campo imenso para a gente discutir se esse negócio se comporta como deveria ou não. E como justamente resolver esse assunto? O Desabafo Social, da Monique Well, mostrou que num site de busca, quando você coloca a palavra bebê negro, você consegue ver milhares de bebês negros. A partir do momento que você tira a palavra negro, não aparecem mais bebês negros por centenas de imagens. Como resolver esse assunto? Uma das formas, uma das formas básicas de você programar uma máquina de busca é através do comportamento dos próprios usuários. Não é? Então, se você vê o sistema de completar buscas automaticamente, de novo, Google, Bing, qualquer outra, você vai colocando um começo de uma pergunta e ele vai oferecendo as respostas. As respostas dependem das perguntas, que foram feitas por pessoas como você, no lugar onde você está, pelos lugares onde você passou na internet, se você está no móvel, se você está no fixo, se acabou de ter um jogo de futebol perto de onde você está e assim por diante. Ou seja, em parte, o nosso comportamento, ele programa as respostas da rede também. Não há uma resposta fácil para a sua pergunta. Como é que a gente evita essa polarização das respostas das máquinas de busca? Eu não conheço nenhuma resposta simples para isso. Silvio, o Demigues vai fazer pergunta. Muito bem. Seguindo nessa linha, eu acho que a internet tem costas largas e acaba levando muita culpa da privacidade, que gostaríamos até definir um pouco melhor o que é privacidade no tempo de hoje. Mas a tecnologia nos levou a essa situação, você tem câmeras em todo lugar, o metrô de São Paulo hoje tem portas que veem a cara das pessoas e tenta identificar. Então, na verdade, eu acho que precisaria fazer uma taxonomia do que seria a personagem hoje, quer dizer, o que é uma exibição de alguém. Antigamente havia um palco onde pouco se exibiu e todos assistiam. Hoje todos se exibem, então todos têm uma vida que é privada e todos têm uma vida que é pública. E a vida pública, em geral, não tem privacidade. Então, eu queria que você examinasse essa interação entre tecnologia e privacidade, que não é diretamente ligada só à internet. Bom, vamos começar com um caso que eu acho assim, que pode ser parte do paradigma do futuro. Um número significativo de empresas na China começou a instrumentar os seus funcionários para capturar as ondas cerebrais desses funcionários. Por exemplo, condutores de trem, pilotos de avião, pessoas que são responsáveis por operações críticas que podem pôr a vida de outras pessoas em risco. Então, no seu contrato de trabalho para ser operador de trem em certas linhas de trem na China, está escrito lá que o seu boné tem um captador de ondas cerebrais que vai transmitir por Bluetooth, talvez, para um computador que está no trem, que vai transmitir para uma central que vai analisar o seu comportamento para saber se você está estressado, se você está com raiva, se você dormiu bem, se você está relaxado, mas ao mesmo tempo prestando atenção na linha do trem. Isso
isso não tem nada a ver com a internet. Isso é o sistema de captura de informação que está se tornando possível pela realidade tecnológica ao nosso redor em muito larga escala e possibilitando, por exemplo, que no caso de um condutor de trem que se apresente para trabalhar e bote seu cap e não passe pelo teste de máximo de estresse para dirigir o trem, ele seja desabilitado na mesma hora ali. Ele leva falta porque ele não está em condições de dirigir aquele trem. Isso é bom ou é ruim para a humanidade e para os passageiros do trem? Então, a sua explicação é de boa fé. Mas boa fé. Teria explicação de má fé também. Tem a explicação de má fé, claro que tem. A explicação de má fé é que você está estabelecendo um super mecanismo de controle das pessoas que ou trabalham, ou se divertem, ou de qualquer forma interagem, ou aprendem, né? Eu posso botar isso na escola, eu boto todo estudante na escola com um cap e está lá um professor repetindo a aula do século XIX, ou talvez da escola de Platão, e eu estou vendo no meu monitor se os alunos estão prestando atenção ou não, isso em tempo real. Então essa vida supervisionada, esse estado de atenção permanente ao comportamento do cidadão, ele está começando a se tornar extremamente invasivo, e isso não tem nada a ver com a internet. Fernanda Serávolo agora vai fazer a pergunta. Silvio, a gente fala muito sobre privacidade e tem muita gente assistindo a gente aqui hoje e depois o conteúdo vai para o YouTube também. Então eu queria saber, de uma forma mais geral, como você cuida da sua privacidade nas redes sociais, com toda essa história das redes sociais, e que dica que você daria para as pessoas que estão despreparadas, porque elas não sabem que qualquer informação que elas colocam nas redes sociais pode ter um preço. Bom, a primeira coisa que se tornou quase pervasiva agora, que a gente podia dizer para todo mundo, né? Quase todo site que você visita aparece uma pergunta: você deixa eu mandar notificações para você? Responda sempre não, tá certo? Por mais que você esteja interessado ali. A menos que você tenha certeza absoluta que você deveria responder sim. Porque sim quer dizer o seguinte: aquele site vai lhe acompanhar e vai lhe mandar informação, na realidade, sob demanda sua, né, porque você autorizou ele a analisar de uma certa forma seu comportamento, sem autorizar diretamente isso, porque eu não vou gastar meu tempo mandando qualquer recomendação para você. A minha recomendação vai ser mandada em função de alguma coisa que você fez. A segunda coisa básica é que as pessoas aceitam qualquer licença de uso de qualquer coisa. Uma boa parte desse vazamento de Facebook está ligado diretamente a isso. Quer dizer, as pessoas aceitaram lá que alguém que é meu amigo pode ver um certo conjunto dos meus dados. E, de repente, eu autorizei um aplicativo que tem as mesmas características do meu usuário em Facebook. E aí esse cara começou a ver todo mundo que era amigo meu. E só que isso para milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas. Uma parte desses usos de sistemas que controlam a sua privacidade é muito difícil de desligar. Porque, por exemplo, se você desligar a localização do seu smartphone, você vai lá no pininho e desliga ele, como é que você pede um táxi? Como é que você pede um carro qualquer? Como é que você vai ter um serviço que é prestado para você no lugar que você está? Então a gente entrou numa espécie de uma armadilha. Tem um conjunto muito grande de serviços que precisa de pelo menos parte da nossa privacidade. E nós, para termos esse serviço, temos que entregar isso, porque senão não vai chegar uma coisa para mim no lugar onde eu estou agora. Mas, ao mesmo tempo, tem um conjunto muito grande de coisas que a gente pode fazer. E aí basta você procurar na sua máquina de busca e vai ser uma das 10 respostas da primeira página, como proteger a minha privacidade na internet. Tem N sites de boa fé que ajudam você a fazer isso. Tem respostas, obviamente, muito mais profundas de você navegar por trás de uma VPN, né, uma rede virtual privada, que não está normalmente ao alcance de todo mundo, porque é difícil configurar, é isso, aquilo, outro, e só especialistas fazem. Mas há formas tecnologicamente simples, para quem entende como elas funcionam e como elas podem ser configuradas, de você navegar de forma quase anônima. Quando eu digo quase anônima, a menos que um órgão de segurança poderoso esteja muito afim de você, você consegue escapar dos sites. Melhor anonimato. O Jorge vai fazer a sua pergunta. Olá, Silvio. Então, o que a gente vê é que essa confusão toda foi criada pelo que você mencionou no começo, que é o modelo de negócio, né? Isso. Você acha que muitas vezes essa performance é discutível porque você vê anúncios caindo em sites de pornografia ou páginas de ódio, que necessariamente às vezes não tem nada a ver com o que o cliente está querendo anunciar.
Você acha que com esse escândalo, que com essa divulgação toda, as pessoas tendo consciência dessa falta de privacidade real que a gente tem na internet, você acha que a gente pode caminhar para um modelo em que as pessoas eventualmente paguem para sua publicidade, para sua privacidade não ser divulgada, com que um Facebook da vida, por exemplo, eu pago para você não ter acesso? Ou a gente ainda tem que rediscutir, ir na raiz do problema e rediscutir o modelo de publicidade para esses grandes players? Eu acho que para certos tipos de negócio, na realidade, para certos tipos de serviço em rede, há modelos de assinatura, ou seja, você pagar para ter acesso a um determinado tipo de conteúdo, informação, áudio, vídeo, seja lá o que for, que tem viabilidade. Para muitos outros tipos de coisa, não. Então, claramente, por exemplo, você vê que grandes jornais globais como Washington Post, Guardian, New York Times, que de uma certa forma dependem de alguém pagar pelo conteúdo, nesse caso o Guardian de uma maneira voluntária, eles conseguem sobreviver. O problema é que conseguem sobreviver com conteúdo pago, certo? Não integralmente ainda, mas esse modelo de negócio dá mostras de viabilidade. Mas aí, o que acontece com a periferia? O que acontece com o jornal do bairro? Certo? Que dependia da inexistência de informação sobre o bairro em sistemas de informação que são globais. Não é? Então, a gente está num período de transição. Veja que quando você olha para outras indústrias que já passaram por transição, e vamos pegar a indústria de música, por exemplo. A indústria de música ela foi praticamente reescrita pelo digital, não só pela internet. Veja, o CD aparece ali no começo da década de 80, no meio da década de 80 aparece o gravador de CD. Na hora que aparece o gravador de CD, uma pessoa pode copiar um CD em casa, mesmo que seja para proteger o seu próprio CD. Mas isso criou uma indústria de cópia de CD. Vá um pouquinho mais para frente, para a década de 90, apareceu o MP3. E de repente você trocava pendrives com MP3 com todo mundo e se vendia CD com MP3 dentro, aumentando em muito a pirataria de música. De repente apareceu a internet, aí você começou a fazer download de MP3 e praticamente evaporou a indústria de gravação e distribuição física de música. Esse ano de 2017 agora nos Estados Unidos foi o primeiro ano que streaming, ou seja, música sob demanda transmitida em rede, passou todas as outras formas de consumo de música e começa a se estabelecer como o verdadeiro mercado de música, diga-se de passagem, remunerando tão mal o músico médio como as formas anteriores de distribuição de música remuneravam. Então, o mercado, do ponto de vista dos produtores, voltou a funcionar, mas do ponto de vista dos criadores, ele talvez continue tão ruim quanto. Então, não tem uma resposta universal para a sua pergunta. Ela é uma pergunta profunda, depende de modelos de negócios para comunidades específicas com propósitos específicos, e isso talvez leve décadas para se restabelecer. Silvio, agora o Felipe Carrasco vai fazer a pergunta. Silvio, a gente está falando aqui de privacidade em relação aos serviços. Queria falar um pouco de privacidade em relação à socialização. O ser humano ele tem uma necessidade de um senso de pertencimento inato nele, né? Ele quer a aceitação dos amigos, da família, dos pares amorosos. O senhor acredita que as mídias sociais facilitaram o processo de pertencimento ou criaram uma ilusão desse senso de pertencimento nos seus usuários? Eu acho que aumentaram o senso de pertencimento, possibilitaram a formação de grupos que no passado eram completamente impossíveis ou inviáveis em tempo real. Você imagina que hoje tem grupos, por exemplo, no Brasil, de imigrantes internos, que estão completamente conectados em mecanismos como Facebook, WhatsApp e outros, e que antigamente dependiam unicamente de carta, que levavam um mês para ir, um mês para voltar e assim por diante. Então você criou uma conexão em tempo real deslocalizada, ou seja, a gente desincronizou e deslocalizou o ambiente de interação. De repente, essas pessoas passaram a estar online, em tempo real, com seus pares, com seus interesses, o tempo todo. Isso criou todos esses problemas que a gente estava discutindo aqui até agora. Mas, indubitavelmente, há muito mais redes de pertencimento hoje, com todo o aparato tecnológico que a gente tem de internet, móvel e assim por diante, do que a gente podia imaginar há meros 20 anos.
mesmo antes do smartphone, né? O smartphone possibilitou, de repente, um universo de conexões e uma multitude de formas de organizações de pessoas que a gente nunca tinha imaginado. Eu não acho que isso é ruim. O que eu acho é que, para certas classes de pessoas que tinham tendência a se isolar, eles têm um potencial de se isolar mais ainda em rede. Se isolar consumindo, basicamente, informação que vem, aspas, de ninguém. Vem de sistemas de produção de informação, de sistemas de recomendação, que os mantém cada vez mais isolados. Mas para quem era conectado, ou tinha um mínimo potencial de se conectar, está muito mais conectado hoje do que estava há 15 anos atrás. Faz o solitário achar que tem relações e não tem. Isso. O Renato Cruz vai fazer a pergunta. Silvio, uma questão grave desse caso do Facebook é que essas informações de 87 milhões de pessoas foram usadas para influenciar a eleição. Eu queria saber, na sua opinião, as pessoas elas estão condenadas a serem manipuladas pela empresa que conseguir agregar e processar, analisar a maior quantidade de informação, ou então, mais especificamente ainda, as eleições desse ano aqui no Brasil vão ser decididas pela empresa que conseguir acumular, processar e analisar a maior quantidade de informação? Olha, primeiro o que a Cambridge Analytica fez em Google, em tese, pelo menos, não é possível mais, né? As interfaces que foram usadas para capturar esse volume de dados que foi usado nas eleições americanas de 2016, ele está fechado. Pelo menos é isso que a gente sabe oficialmente. Então, do mesmo jeito, não. Mas esse não é o único jeito nem de capturar dados, nem de processar dados, nem de manipular informação. A gente deixa uma trilha informacional na rua. E, de novo, a gente não precisa da internet para isso, tá certo? Você entra numa padaria, compra o pão, paga o cartão de crédito, um número muito grande de sistemas sabe imediatamente não só onde era que você estava, mas o que foi que você comprou, tá certo? Você sai, pega o seu carro, bota o Waze para fugir do engarrafamento. Tá a internet todinha atrás de você, o tempo todo. Tem então, as câmeras que vão te acompanhando também. Tem as câmeras, tem absolutamente... Existe uma parafernália de uma sociedade de atenção a terceiros, onde terceiros são pessoas nas quais outras pessoas estão interessadas, e parte desse aparato é do Estado, parte desse aparato é da iniciativa privada, e existe uma combinação dos dois que está, entre aspas, atrás de você o tempo todo. Como é que isso pode ser usado para manipular uma eleição? De múltiplas formas. Mas veja, é importante notar que a possibilidade de manipulação, mesmo nos Estados Unidos, onde está tudo informatizado, você tinha os dados para tudo, e mesmo com o vazamento da Cambridge Analytica, os lugares onde foi manipulado eram onde as porcentagens de diferença entre quem ganhava e quem perdia eram muito pequenas. Ou seja, o efeito total da rede na eleição é proporcionalmente muito menor do que qualquer outro mecanismo, por exemplo, de broadcast que já existia, de mídia de massa, jornais, rádio, televisão, opinião pessoal e crença ou visão política de mundo, tá certo? Eu não acho, em particular, que nessa eleição brasileira desse ano a gente vai ter um impacto de rede social de 10% do voto. Eu acho que isso aí não existe. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com o professor emérito do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, professor Silvio Meira. Voltamos daqui a um minutinho. Estamos de volta com o professor emérito do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco e presidente do Conselho de Administração do Porto Digital no Recife, professor Silvio Meira. Professor Silvio Meira, a revista The Economist deu uma capa falando o seguinte, que os dados eram o novo petróleo, né? Que então eram mais valiosos, inclusive, do que o petróleo. E aí também entra a questão de privacidade, porque os dados também são nossos e a gente vai ter que negociar isso. Como é que vai ser isso? Olha, essa capa eu acho que é fundamental para a gente entender onde a gente está agora, principalmente se a gente comparar com 100 anos atrás. A capa é dados são o novo óleo, data is the new oil, e em
1911, Sim, 1910, era o petróleo. Petróleo era a nova forma de energia que ia mover o mundo, como realmente moveu durante todo o século XX. A primeira coisa a dizer é o seguinte: a Standard Oil, de Rockefeller e sócios, ela era um monopólio, inclusive de refino e transporte de petróleo e gasolina, e esse monopólio foi quebrado. Esse monopólio foi quebrado na década de 10 do século passado pelo governo americano. E eu acho que a questão que a gente tem que enfrentar agora, muito seriamente, é o seguinte: será que máquinas de busca que têm 95% de certos mercados não deveriam ser reguladas, no mínimo? Ou será que máquinas de busca que têm 95% de certos mercados e ainda por cima são donos de 90% dos sistemas operacionais não deviam ser reguladas? Ou ter o seu monopólio quebrado, separar o sistema operacional da máquina de busca? E assim por diante. Isso é uma pergunta, isso talvez seja a pergunta de trilhões de dólares desse começo do século XXI. Como essa coisa é muito mais dispersa e não existe um Standard Oil que você possa ver claramente no cenário, não é? Eu acho que a resposta é um pouco mais complicada e envolve, aqui no Brasil, envolve a Anatel, envolve o CAD, envolve o Comitê Gestor da Internet, envolve representações do usuário, envolve legislação. Nós temos em tramitação no Congresso Brasileiro uma lei de proteção e uso de dados pessoais. A Europa acabou de colocar em vigor um regulamento geral de proteção de dados pessoais, que obriga as empresas a terem responsabilidades que elas não tinham até agora, sobre os seus dados, sobre como é que eles são guardados, para quem que eles podem ser disponibilizados e por quê, dependendo de que autorizações que você dá e como é que eles têm que ter o seu ciclo de vida gerenciado. Ou seja, quando eu disser apague, significa apague mesmo. Só para a gente voltar para o caso de Facebook, tem um paper famoso que estuda os posts que você não postou. O que quer dizer, basicamente, que Facebook guarda o rascunho do que você ia postar e não postou, e alguém publicou um paper sobre a diferença entre o que você rascunhou e você efetivamente postou depois para analisar o seu sentimento. Não postou, mas está registrado. Né? Mas está lá. Então, hoje, quando você apaga um arquivo num sistema de informação online, na tal nuvem, você não tem certeza que aquilo foi apagado. Ele simplesmente desapareceu da sua linha divisada. Fernanda. Já que o cara pediu para eu já que você foi citada nessa mesa, eu queria antes voltar para o ponto dos dados e daí eu volto para a questão de regulamentação e tudo mais. Sobre os dados, eu acho também muito pertinente essa manchete, tem uma questão que a gente sabe, lógico, que os dados podem ser usados de uma forma ou de outra. Acho que a Lê até comentou sobre essa questão de manipulação. Se a gente olha para um veículo como o New York Times, eles passaram por uma transformação muito grande. Tem uma matéria bem interessante agora que 60% do faturamento deles já vem de assinatura. E a apuração deles é muito precisa. Eles usam muito dado e eles têm hoje cientistas sentados do lado de jornalistas para conseguir apurar e analisar melhor os dados, né? Porque dado também sem análise não é nada. Então, acho que tem uma evolução de uso de dado que pode ser... O jornalismo ficou muito mais próximo do uso de dados. Né? Total. Engenheiro Washington Database Journalism, né? Jornalismo baseado Como você vai analisar o uso de dados se você não tem, né, dentro do teu quintal, pessoas que têm essa capacidade? Em relação à regulamentação, tem algumas coisas importantes para a gente, e eu queria saber a tua opinião. Porque a gente saiu de uma situação há 25 anos, você chamou até num artigo que você escreveu de pré-internet, de uma situação em que a gente tinha democracia, mas muita autocracia, né? Quem ditava as manchetes de um jornal? Quem ditava a pauta? E a gente evoluiu para um sistema em que outras comunidades têm espaço, apesar de que às vezes os algoritmos não deixam elas aparecerem. Eu acho que isso é uma transformação que vai acontecer nos próximos anos, né? O que a gente tem? E a gente tem vários agentes nesse universo digital. A gente tem as empresas de tecnologia, os governos, as marcas, as pessoas, os criadores de conteúdo. Como que a gente consegue, e eu sei que é difícil falar de todos eles, mas evoluir para um sistema que continue sendo democrático e proteja o que a gente conseguiu conquistar até agora, mas funcione melhor? Porque hoje não funciona. Bom, nós estamos
na prática, na internet, eu acho hoje, na rede como um todo, nós estamos reescrevendo devagarzinho um contrato social, certo? Mas um contrato social que é, em parte, desterritorializado. Ele não funciona no mesmo território. Então, você está trabalhando a menos da China, por exemplo, tá certo? Vamos para o caso da China. O caso da China é interessante pelo seguinte, a China bloqueou todos os sites fora da China, que não eram de interesse da China, diga-se passagem, inclusive Facebook, habilitou um grande número de companhias de web chinesas dentro da China, como WeChat, como Alibaba e todas as companhias do grupo Tencent e muitos outros, e controla essas companhias. Para a gente ver o nível de controle, tem um caso interessantíssimo publicado recentemente de um advogado num lugar no interior da China que tentou comprar uma passagem aérea. E o cartão de crédito dele teve a transação negada porque o perfil social dele estava desalinhado, porque ele tinha escrito umas besteiras online, tá certo? Então, nós estamos olhando para dados e contrato social nessa escala, quer dizer, o seu comportamento em rede, na China, pode definir, na verdade, define o que é que você pode fazer ou não do ponto de vista de comprar uma passagem aérea, tá certo? Então, esse contrato social, ele ficou completamente fluido no começo da internet, ali em 1995 até 2005, basicamente. De 2005 em diante, se a gente botar em grandes datas, começaram a aparecer os smartphones e nós, pessoas, nos informatizamos em larga escala. E agora, depois de 10, 12 anos disso, do primeiro smartphone em 2007 por ali, depois de 10, 11, 15 anos, a gente está começando a entender aonde é que a gente está pisando. E eu acho que os primeiros sinais de que nós estamos começando a entender isso são, por exemplo, a GDPR, que é a Regulamentação Europeia de Proteção de Dados Pessoais, ou seja, como é que você protege o usuário. Mas, ao mesmo tempo, como é que você continua habilitando os modelos de negócios? Porque pode ser que, durante muito tempo, a gente não tenha como financiar modelos de negócio online, a não ser com parte dos dados dos usuários para fomentar, por exemplo, anúncios dirigidos a certos conjuntos de pessoas. Pode haver modelos de negócio que só são viáveis assim. E a gente não sabe disso ainda, tá certo? Então, esse é o dilema. Nós estamos reescrevendo as regras do jogo nesse momento. Silvio, o Demi... Queria aproveitar o gancho aí da regulação. Eu acho que nós estamos reescrevendo a regra do jogo, mas a gente assume alguns pressupostos do jogo anterior. Por exemplo, quando a gente fala em GDPR, a Comunidade Europeia publicou uma lei, tem uma lei de proteção de dados que afeta a Comunidade Europeia, mas estica seus braços extraterritorialmente. Exato. Isso, um novo colonialismo digital. Isso pode ser lido positivamente, porque é uma lei boa, mas se você extrapolar para outros países, pode ter o mesmo efeito negativamente, porque a lei pode ser ruim. Então, quando a gente fala em mais regulação ou menos regulação, precisamos primeiro levar em conta qual é o aspecto, qual é o escopo regulatório que nós temos no novo esquema sem fronteiras. Quer dizer, a Comunidade Europeia pode regular fora dos limites dela, e a China também pode, e nós também podemos, e quem mais pode. Quer dizer, eu acho que nós estamos tentando usar ferramentas pré-internet para um mundo em que a coisa pega mais embaixo aí. Eu acho que existia no começo, né, Demi, ali uma internet utópica, onde, pelo menos a gente que estava lá no começo, a gente achava que essa internet utópica podia ser global, né? E existia uma internet, e era uma internet só, ela precisava do menor número possível de regras, de controle de qualquer coisa, porque havia uma quantidade muito grande de bom senso, até porque não havia uma economia nessa internet, com muitos agentes altamente financiados, necessitando de grandes retornos para os seus investidores, lá naquele começo. O que se provou nesse tempo todo é que essa internet utópica ela está se territorializando cada vez mais, mas com facetas dramáticas, como essa que você citou, que é literalmente a Lei de Proteção de Dados Pessoais da Europa, ela se aplica a sites não europeus que tenham dados de europeus dentro do site, seja onde eles estiveram. Então, isso cria uma anomalia, assim, esquisita, porque, tudo bem, se eu botar esse site na Nigéria e eu tiver um bocado de dados de pessoas que estão na França, como é que, em última análise, a Europa vai fazer valer uma lei europeia na Nigéria, ou no Brasil, ou na China, ou na Rússia, ou seja lá onde for? Então, existe uma certa expectativa de reguladores locais de estarem regulando a internet utópica que é global, só que ela não é mais utópica nem é global. Em parte, ela é local.
Tanto que a gente tem uma legislação brasileira, o Marco Civil na internet, que regula a internet no espaço legal, territorial do Brasil. Se a gente tivesse na situação que eu acho que era muito melhor que era a situação que a gente tinha anteriormente, a gente teria uma regulação de internet global subscrita por todos os países. E ela tinha que ser, obviamente, mínima. Tinha que ser a menor quantidade de regulação que habilitasse modelos de negócios razoáveis e desse proteção às pessoas e, obviamente, às instituições. Tinha que ser meio uma ONU, perdeu né? isso. Uma ONU da internet. Isso. A gente perdeu isso e eu acho que não tem volta. Alessandra. E para aproveitar esse gancho da ONU, da internet, sobre regulamentação, vejo, por exemplo, as consequências da pornografia em nossa sociedade. A pedofilia é proibida no Brasil. Basicamente, tem leis proibindo a pedofilia. A palavra mais procurada da internet é a palavra novinha. 58% das vídeos baixadas cada dia são de pornografia e a maior narrativa de pornografia no Brasil é sobre pedofilia. Você não acha que, de uma certa forma sutil e subliminal, e colocando muitas vezes o assunto da pornografia embaixo do tapete, achando que é assim, um assunto muito assim, colocado do lado, ela não está produzindo uma sociedade que tem viés de justamente ser violento contra as mulheres, olhando que nesses 10 últimos anos tivemos um aumento de violência contra a mulher negra, verdade, de 56%, sabendo também que a internet entrou em todas as casas e em todos os aspectos, por mesmo ter uma extensão de nós mesmos através do celular, o Brasil sendo o 4º país mais conectado do mundo. Eu acho que a gente tem que fatorar o efeito internet nessa escala como sendo um magnificador de traços profundos da sociedade. Então, isso, o que você está relatando é obviamente, é difícil até da gente falar sobre isso a essa altura do campeonato. Nós estamos em 2018, tá certo? Então a gente não devia estar nem conversando sobre isso mais. Mas o problema não é só que a gente está conversando sobre isso, mas que a gente deveria conversar muito mais sobre isso, porque é um problema grave, profundo, dramático, que afeta muita gente. Mas esse não é um problema da internet. Esse é um problema da humanidade, de uma parte dela, na internet. Esse problema existia antes da internet. O que a internet faz com esse e com tantos outros problemas, como o de segurança do dinheiro das pessoas, por exemplo, é magnificar o acesso a essa informação, como é o acesso às contas bancárias por pessoas não necessariamente bem intencionadas, de muito mais gente. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é transformar isso, inclusive, num problema de saúde pública, não é? Como a gente já deveria ter também, na minha opinião, no caso do Brasil, transformado o problema das drogas. Né? Do mesmo jeito que você está falando de mulheres, de a violência contra mulheres, assim por diante. Então, na internet tem um papel dramático aí. A gente tem um problema de drogas e acesso às drogas através da internet, com você usando grupos em redes sociais para você fazer uma delivery de drogas que, aspas, acontece na internet, mas não é um problema da internet. Como a gente trata isso, eu acho que a gente está tratando isso no Brasil, inclusive, numa intensidade muito grande. Grupos de polícia, grupos de apoio, grupos do Ministério Público, e a gente vê isso no noticiário. Nesse fim de semana mesmo, recolheram mais dezenas de computadores, milhares de CDs, prenderam um monte de gente envolvida nesse tipo de atividade que talvez seja a mais baixa da humanidade. Mas tendo aí um componente profundo também das redes facilitando esse quase tráfico de informação e às vezes o tráfico das pessoas propriamente dito, eu não acho que o problema está na rede, eu acho que o problema está na sociedade e a rede magnifica isso. Silvio, posso fazer só um comentário bem rápido sobre isso? Porque tem uma matéria muito boa da Piauí
que fala justamente sobre o aumento da busca pelo termo nos últimos anos, e eles olharam isso no Google Trends. Acho que responde até um pouco aquela história de como que a gente usa os dados para mapear. Tem uma pesquisa bem interessante também, não sei se foi o Instituto Avon que fez, para falar sobre violência contra as mulheres nas redes sociais e também as redes de apoio que elas encontram. E um ponto que eu achei muito interessante é como esse debate é muito intelectualizado ainda, porque a gente fala sobre assédio, e assédio não é um tema, não é uma palavra que se fala na casa de 98% das mulheres brasileiras ou dos lares brasileiros. É violência mesmo. É violência. Então, a primeira coisa que a gente, né, é como que você aborda. O Felipe quer fazer uma pergunta. Eu queria aproveitar essa questão da ideia do contrato social e do que a gente está conversando aqui. Eu gosto quando a gente usa a palavra novas tecnologias, porque me remete técnico, né? A palavra, e no exato momento eu lembro de Álvaro de Campos falando em Lisbon Revisited, que eu sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica, fora disso sou louco com todo direito a sê-lo. E me parece que a internet é uma tecnologia que permite às pessoas expor a sua loucura, e não só expô-las, como elas terem o direito de expô-las, né? A gente está falando de loucuras aqui que estão sendo expostas, que são das mais nojentas que a gente pode mencionar, até as mais brandas, né? Eu queria ouvir do senhor o que o senhor acha da questão, e também concordo com o senhor, que é a humanidade está refletindo a sua maldade. A gente pode fazer uma pesquisa qualitativa e perguntar para as pessoas o que elas acham de pornografia e vão responder que acham uma coisa extremamente nojenta ou fora do normal, mas se a gente for quantitativamente olhar os seus computadores, estará lá, né? Então minha pergunta é, como poder... A gente está, como Homo sapiens também, vendo a primeira vez a nossa maldade pela internet. Queria ouvir do senhor o que o senhor acha disso e como que a gente vai passar agora a lidar com a questão do direito que eu posso expor as minhas loucuras a hora que eu quiser e no momento que eu bem entender. Eu acho que esse problema, para começar, ele está resolvido. Você pode expor sua loucura como você quiser e do jeito que você bem entender, desde que não me afete. Certo? Se você se fechar no seu ciclo de loucuras e o seu ciclo de loucuras afetar só loucos consensuais como você, protegidos pela liberdade de expressão da região do mundo onde você estiver, é bom a gente ver que regiões diferentes têm liberdades diferentes, né? Então tem coisas que são proibidas num lugar e habilitadas no outro, e até por isso a internet não é exatamente a internet utópica global que a gente estava falando antes. Mas aí está o limite, né? O direito de cada um acaba ali quando começa o direito do outro. Se a gente colocar de uma forma bem simples, para não entrar numa discussão teórico-metodológica do que é exatamente direito, democracia e liberdade e limites. Mas eu não acho, de novo, que a internet faz nada diferente do que já existia, tá certo? Quando Humberto Eco diz que o que as redes sociais, ou a internet de forma mais ampla, fez foi colocar no YouTube, né, com audiência global, os ignorantes da vila do interior da Itália, ok, eu acho que está tudo bem, é isso mesmo. A mesa das pessoas que tinham quase nenhuma informação no interior da Itália, ou no interior do Brasil, ou do Paraguai, ou de quando mais for, de repente tem um vídeo com 2 milhões de views no YouTube. Isso não tem problema nenhum, tá certo? O problema é que tem 2 milhões de pessoas que foram ver isso lá. Tá certo? O problema é muito mais da audiência do que da expressão propriamente dita. De novo, a gente volta para os problemas básicos e para o caráter básico da humanidade. A internet é uma tecnologia de transição. O que é isso? Tecnologias de transição como eletricidade, como habitação, como proteção pessoal, no caso de vestuário, são aquelas tecnologias que, uma vez elas tendo penetrado na sociedade numa certa escala, não tem volta. Tá certo? E isso não significa que elas resolveram todos os problemas. Toda vez que tem uma tecnologia nova, seja nanotecnologia, ou tecnologias nucleares, ou viagens espaciais, a gente olha e diz, todos os meus problemas estão resolvidos. Nada disso. Resolve uma classe de problemas e cria outra nova classe de problemas que tem que ser tratada como tal e como nova. Uma parte dessa novidade dos problemas remete a problemas que nós, humanidade, enfrentamos desde o começo. Tá, que estão ali, se você for ler os gregos antigos, eles estão todos lá. Outra parte é verdadeiramente nova. E aí você tem que
trazer novas reflexões, novas regulações para tratar esse verdadeiramente novo. Mas uma coisa é certa para mim, a gente não vai desligar a internet, a gente não vai desligar o sistema de mobilidade pessoal, a gente não vai tirar a multimídia da rede e as redes sociais estão aqui para ficar. O nosso problema é como a gente administra isso. Se eu puder me estender mais um pouquinho, veja, Douglas Adams, do Mochileiro das Galáxias, ele dizia que tudo que existe quando a gente nasce é normal. Certo? Só depois de 30 ou 40 anos de idade que você vê uma coisa nova e diz isso aqui é o fim do mundo. Não é? Então, outra coisa que a gente tem que se lembrar é o seguinte, para uma quantidade muito grande de gente que nasceu de 1995 para cá, uma parte significativa dessa discussão aqui não faz nem sentido. E deveria fazer, tá certo? Porque é exatamente essa parte do novo que tem que ser entendida, não o novo velho. Do que ele falou, eu concordo, mas esse pessoal da Itália, de uma aldeia que fala coisas entre eles, que não ofenderia ninguém, é visto por 2 milhões de indivíduos, e tem um monte que é ofendido hoje. Exatamente. Pelo que eles falaram, mas eles não tinham intenção de ofendê-los. Não. Então, esse paradigma está mal equacionado, porque tem gente que se ofende com coisas que não estavam voltadas a eles. Isso. Eles estavam falando entre si. Então, essa diferença entre ator e plateia é que confundiu tudo. Confundiu tudo, só mas você fez... uma mulher sem véu aqui, vai ofender todos os, sei lá, muçulmanos da Terra, porque estão sem véu. Então eles vão achar pornográfico que as mulheres aqui estejam sem véu. E se aparecer com véu, vai ofender outros. Vai ofender outros. Então... Mas veja, no fundo o que a gente fez foi o quê? A gente colocou a mesa de bar na internet. Uma parte significativa da confusão da internet é exatamente essa. E para um número significativo de pessoas, e eu não estou necessariamente falando por nenhuma coorte aqui dos usuários da internet, como se fosse, para um número significativo de pessoas, as pessoas olham assim e dizem, deixa isso para lá, isso é simplesmente mais um grupo de idiotas se manifestando. Mas para outros não, que estava lá e assim, a internet é como se fosse um jornal. Aí, se a internet é como se fosse um jornal, como é que deixaram isso aparecer aqui? Aí lá vai você para tirar aqui de lá e assim por diante. É claro que, veja, tem uma parte complicada da história que é discurso de ódio. Sim, certo? sim. O discurso de ódio, o discurso racista, o discurso antirreligioso, o discurso que contamina e quer criar uma violência física a partir de uma violência verbal, esse é completamente reprovável, inclusive na mesa de bar lá do sul da Itália. Sim. A gente vai ter que fazer um intervalo, a gente volta ao assunto. O Renato e o Jorge têm outras perguntas, mas a gente precisa dar uma paradinha agora e voltamos já com o professor Silvio Meira. Até daqui a pouco. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o professor emérito do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, professor Silvio Meira. Professor, agora a gente ficou devendo uma pergunta ali para o Renato Cruz e para o Jorge. Então, pediria para o professor voltar para lá. Professor Silvio, quando você falou em buscadores, citou Google, Bing e Baidu, 2 empresas americanas, uma chinesa. O caso da China você explicou. Agora, se a gente pensar, Facebook teve um cofundador brasileiro, Instagram teve um cofundador brasileiro, mas 2 empresas criadas nos Estados Unidos. O que acontece assim que esses brasileiros dão certo fora do Brasil e aqui a gente não tem nenhuma empresa de internet desse tamanho comparável a essas gigantes? O ambiente brasileiro é muito inóspito para se criar uma empresa desse tipo? Veja, a única empresa de internet comparável a esses gigantes na Europa é Spotify. Não tem segunda, certo? O que existe é, numa pequeníssima região dos Estados Unidos, ali no Silicon Valley, existe a maior diversidade, a maior amplitude, a maior profundidade, a maior quantidade de competências num certo tipo de capital empreendedor, de capital de risco, para fazer empresas cujo objetivo é servir ao usuário final. É o que a gente chama de B2C. Se você procurar em outros lugares dos Estados Unidos, essas empresas não existem, por exemplo, em Massachusetts, ao redor do MIT e Harvard. Essas empresas de business to consumer, de negócio para o consumidor final, elas existem numa região muito peculiar,
da Califórnia, quase só lá. E por que isso? Por causa desse tipo de capital que tem lá. Essas empresas gastam no seu processo de atender comunidades de, no mínimo, centenas de milhões de usuários, para elas serem viáveis usando esse negócio, esse modelo de negócio, de capturar a atenção do usuário final para vender essa atenção para o patrocinador, elas gastam facilmente bilhões de dólares que podem resultar em absolutamente nada para se tornarem minimamente viáveis. Mas se a gente pegar, por exemplo, o Waze surgiu em Israel, depois foi comprado pelo Google. Isso. Tem como o Brasil entrar nesse jogo aí mundial de empresas de tecnologia? Tem como o Brasil entrar nesse jogo de empresas mundiais de tecnologia. A gente tem o caso do PagSeguro, que fez um IPO na Bolsa de Nova York. A gente tem o caso do Buscapé, que foi vendido para o grupo Naspers da África do Sul, que é um dos maiores investidores em tecnologia do mundo, e está na Cidade do Cabo. Os sucessos brasileiros nesse departamento de criação de empresas globais de internet são extremamente raros, eu diria, na minha análise, por uma razão muito simples. O Brasil é um país tão complicado que você fazer uma empresa global a partir das bases de execução do negócio, na insegurança jurídica, na complexidade e na escassez de capital no Brasil, quando você acaba de lidar com tudo isso, você perdeu o fôlego para fazer um negócio verdadeiramente global. O Jorge. Muito bem. A minha questão é a seguinte: o Facebook, Silvio, está criando um monopólio, né? Ele é dono do WhatsApp, ele é dono do Instagram. E aí o que acontece? Agora eles vão criar uma outra ferramenta. Dono do Messenger? Do Messenger, eles estão criando ainda agora uma outra ferramenta, tipo o Tinder, que vai monopolizar os relacionamentos também. Então, quer dizer, se você começa a olhar essa criação desse monopólio, ele realmente não tem concorrência. O Google, você mesmo falou do Bing, de alguns outros buscadores, por exemplo. Agora o Facebook, você não vê concorrência. Se isso fosse no mundo real, esse monopólio já teria começado a ser barrado de alguma forma. Será que as legislações elas não estão atentas no mundo globalmente? Como é que está acontecendo? Como é que você vê essa história? Na nossa cara, esse monopólio está sendo formado? Olha, o Facebook já foi alvo de uma ação da Federal Trade Commission, que é o CAD americano, né? A Comissão Administrativa do Direito Econômico aqui no Brasil, há vários anos atrás, há mais de meia década, e ele fez um termo de ajuste de conduta sobre como era que ele devia tratar dados de usuários. E ele, obviamente, não cumpriu. Não cumpriu. Certo? Então, qual que é o problema que eu acho que está envolvido nessa história de redes sociais em particular? Existe uma tese que a gente vai precisar esperar algum tempo para ver se ela é verdade ou não, de que, no caso particular de redes sociais, o ganhador leva tudo. Ou seja, não haveria a possibilidade nem teórica de haver uma miríade de redes sociais competindo por Facebook. Porque à medida que mais gente vai para uma rede, mais gente vai para a rede porque mais gente já está lá. E você acaba aglomerando tudo no mesmo lugar. Veja que, historicamente, a Orkut, que era uma rede de Google, subsistiu no Brasil e na China durante muito mais tempo do que subsistiu no resto do mundo, mas em última análise não conseguiu competir com o Google e teve que literalmente fechar. MySpace, que existia antes de Google, continua existindo hoje, é só você ir lá que você vai ver, mas ela é uma rede de pequeno porte que acabou se dedicando à mídia e ela é viável como uma rede de mídia. Então, eu acho que no futuro pode ser que a gente encontre espaço para uma miríade de redes de pequeno porte. Quando eu estou dizendo pequeno porte, eu estou falando de dezenas a centenas de milhões de usuários. Isso é que é pequeno porte nesse espaço global da internet de 3 bilhões de usuários. Uma rede de 1 milhão de usuários, de 500 mil usuários, ela quase certamente não será viável. Mas vamos olhar por outro lado. Facebook não domina a rede social ou o espaço de redes sociais de relacionamento de negócios. Isso é de LinkedIn, que é uma rede da Microsoft. Tá certo? E se você for para outros cenários, para redes de música, assim por diante, o Facebook também não consegue chegar lá. Então, até para Facebook, certos submercados, que por sinal são muito grandes e têm centenas de milhões de usuários, são inatingíveis. Vou emendar uma outra pergunta. Você acha que a gente é prosaico até, mas você acha que a gente consegue ter vida não estando nas redes sociais? Porque você precisa do LinkedIn para arrumar emprego. Você precisa bater papo com as pessoas no Messenger, o maior elemento de comunicação que a gente tem hoje é o WhatsApp. Dá para ter vida? Não quero ter nenhuma rede social. Consigo existir desse jeito? Não, veja, a pergunta, mas... o fato não é exatamente esse. Antes das redes sociais, você tinha que ter um cartão de visita.
E hoje você vai lá e bota linkedin.com/fulano. Esse é o seu cartão de visita. Você mudou o lugar onde você imprime ele. E você resolve ou não dar acesso a um certo conjunto de pessoas. O seu álbum de fotografia, por acaso, foi para dentro do Instagram. Você está confortável com isso. Ele está guardando lá. Inclusive, é permitido lá que você feche completamente o acesso só para as pessoas que você quer mostrar o seu álbum. Então, o que está acontecendo? A gente está mudando de plataforma. A gente tinha uma plataforma física que a gente controlava proximamente a cada um de nós, ou um grupo familiar extremamente restrito, que era o álbum de fotografia na minha casa, e esse álbum se mudou para um outro espaço, onde ele está protegido, por exemplo, de enchentes. Minha casa teve um enchente no Recife em 1975, a gente perdeu 95% de todas as fotografias da família. E olha que eram poucas, porque eram fotos que datavam na década de 50 até a década de 70. Ninguém saía por aí com câmera digital espocando milhares de fotos por dia, tá certo? Então, de uma certa forma, melhorou muito. De outra forma, se você não souber proteger seus dados... É isso que eu falo agora. Se você não quiser se submeter à falta de privacidade... Ou se você não pode virar um ermitão, você pode sair do mercado, você pode ir para o interior da Amazônia. Porque se você não está em lugar nenhum. Você não tem a sensação que você tem que ser. Pode se exilar numa Eu nunca subi um vídeo para o YouTube. Eu nunca subi um vídeo para o YouTube. Mas tem vários vídeos seus lá. Tem centenas de vídeos. Alguém subiu. Tem centenas de vídeos. Eu te achei lá em vários. YouTube, você achou vários lá. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou chegar lá e dizer, eu não dei autorização, tiro o vídeo daí. Foram coisas que eu fiz no espaço público, em debates, conferências, programas de televisão, e alguém botou. Então, existe um canal virtual no YouTube chamado Silvio Meira, que eu não tive nenhuma participação nunca em subir nenhum vídeo. Então está na hora de conversar com a gente, está na hora de abrir o seu canal também. Mas deixa eu, só aproveitando, a gente está falando muito de usuário, eu queria falar um pouco de criador, né? Já que o senhor não é um criador oficial, mas oficioso porque está lá, né? Evidentemente, com a mídia social e com a internet, todo mundo é criador, mas eu queria separar o criador que faz isso seu ofício, faz isso seu modelo de negócio e influencia pessoas. Sim. Qual é o conselho que o senhor dá para esses criadores no mundo digital, em termos de responsabilidade, e quais são as técnicas, as ferramentas que ele tem que ir atrás, já que demoraram algumas décadas para que a gente tivesse uma faculdade de cinema, de radiodifusão, né, de jornalismo, e hoje não há uma faculdade para esse criador. Então, quais são as ferramentas técnicas que esses criadores digitais deveriam correr atrás? Olha, eu acho assim, a primeira coisa que qualquer ser humano tem que fazer em qualquer espaço, seja ele virtual ou não, é exercitar o seu bom senso. Certo? Então, vez por outra, eu tenho um filho adolescente, vez por outra meu filho me chama a atenção a coisas que tem no espaço virtual, seja conteúdo escrito, vídeo, foto, série, que são completa falta de bom senso. Quer dizer, aquilo ali é desumanizador até de quem construiu aquele negócio. As pessoas, de repente, perdem a noção do que é razoável, a noção de razoabilidade. Então, a primeira coisa é, será que eu estou fazendo alguma coisa que carrega com isso uma visão de mundo que é minimamente aceita, nem que seja por um conjunto pequeno de pessoas? Bom senso é isso. Bom senso não existe genericamente. Se você perguntar, todo mundo vai dizer que tem bom senso, mas posto à prova, muito pouca gente tem efetivamente um bom senso absolutamente genérico, e eu não estou dizendo que eu sou um dos que tem, por sinal. Do outro lado, uma vez que você garanta que você tem ou exercita bom senso, né? Você é centrado nas coisas que você vai tentar fazer, é experimentar. Não é? A gente, quando viu a internet chegando, a gente produzia vídeo para a internet, como a gente está produzindo esse programa de televisão aqui, com câmeras de alta qualidade, e de repente as pessoas descobriram que se você pegar um smartphone com uma câmera de má qualidade, mas ou se você faz uma coisa engraçada, ou um conteúdo relevante, ou algo que tem impacto para a vida de outras pessoas, seja no cenário ambiental, das relações humanas, da política, seja lá o que for, se aquele conteúdo ele fizer sentido para um grupo de pessoas, de repente você tem 10, 20, 30 milhões de views no YouTube, você tem um blog que tem milhões de pessoas que acompanham, você tem milhares, dezenas de milhares, milhões de fãs numa rede social. Então, eu acho que é um problema experimental. Eu acho que ninguém, os dados mostram isso, né, nunca se escreveu tanto na história da humanidade.
tá certo? Quando você pega os bilhões de mensagens que são trocadas por dia nos comunicadores pessoais, como WhatsApp, WeChat, Signal e tantos outros, ninguém nunca escreveu tanto. Aí você vai dizer, pô, mas não apareceu um Tolstói no WhatsApp. Tudo bem, mas lá está se formando gente e comunidades inteiras que estão trocando mensagens, que há um número muito grande de casos têm personagens ou de uma certa forma se encaixam dentro de certos personagens, que daqui a pouco a gente vai ver esse pessoal na mídia de massa. Nunca dedões falaram tanto de amor quanto hoje. Né? Então. Já surgiram escritores, surgem, claro. Né, quando eu estou dizendo, lançados, daqui a né, pouco a gente vai YouTube, ver, é o grupo específico que você está olhando hoje, dizendo, esse pessoal não faz o menor sentido. Daqui a pouco eles são um canal no YouTube, daqui a pouco eles estão no canal Broadcast, são globais. E tem uma série na Netflix, ou seja lá mais onde for. E vão para o livro impresso. E o ponto que tem é que se você fosse para o passado, veja, tem diálogos de Platão lá atrás com gente dizendo basicamente o seguinte dentro do diálogo: olha, eu sou contra esse negócio de escrita, porque se a gente começar a escrever, a gente não vai precisar memorizar mais nada. Isso vai ser ruim para os cérebros, né? Isso está na boca de Sócrates, por acaso, num dos diálogos. Então, é do tempo todo, quando você faz uma transição dessa, tão gigantesca como essa que a gente está vivendo, aparece um bocado de gente para dizer, isso não serve para nada. A escrita não servia. Agora a gente está olhando e dizendo, mas esse vídeo tremido no celular não serve para nada. Claro que serve. É só a gente descobrir quem é que gosta daquilo, quem é que quer ver aquilo. Bom senso e experimentação. A gente tem que ir para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com a entrevista com o professor Silvio Meira. Até já. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o professor Silvio Meira. Professor, como foi essa trajetória do senhor da Paraíba, Taperoá, agora chegou a Harvard, a Londres? Como é que foi essa trajetória para sair lá do interior da Paraíba para chegar a esse ponto aí? Bom, a parte da brincadeira é a gente dizer todo mundo em Itaperoá faz isso. Mas isso não é necessariamente verdade. O Silicon Valley estaria enriquecido, vamos dizer assim. Eu venho de uma família de comerciário e professora, minha mãe é professora. E a gente rodou o Nordeste todinho durante muito tempo, porque meu pai era transferido sistematicamente de um lugar para outro, então eu morei em muitos lugares, até ir morar em Recife. Taperoá foi um acidente. Taperoá eu nasci lá. Meu pai, na época, trabalhava lá. E aí, minha família é de lá. Né? Minha família, historicamente, é de Taperoá e está lá há séculos. Mas, quando eu cheguei em Recife, tinha um pessoal que estava estudando para fazer o ITA. E talvez por falta de outra coisa para fazer, eu fui estudar também. Coisa simples, não, bobagem. Acabei indo para o ITA, fiz um mestrado lá na UFPE, em 78, depois eu fui para Canterbury fazer doutorado. Mas ITA é um troço de você fala assim, como se fosse uma coisa, ITA é dificílimo. Não, eu não sei se é, sabe? Nossa. As pessoas fazem um mistério muito grande, porque, na realidade, eu acabei descobrindo lá que é uma escola de pessoas normais, e a vasta maioria delas que está lá, tipo assim, não se matou para chegar lá, entendeu? São pessoas que estudaram normalmente e que não tinham uma preocupação monstruosa de se eu vou ou não vou passar. E entraram, e é uma escola de alunos brilhantes, a história do Brasil mostra isso, mas é principalmente uma irmandade, né, até hoje, de que formam pessoas muito próximas umas das outras. E eu tenho muito orgulho, obviamente, de ter feito ITA, mas tanto quanto de ter feito mestrado na UFPE, doutorado em Canterbury, de ter sido professor da UFPE também no Centro de Informática, que hoje é um dos melhores centros de graduação e pós-graduação do Brasil. A vida foi me levando, de uma certa forma. Eu não faço muito planos de longo prazo. Eu trabalho com uma arquitetura muito mais emergente de coisas. O que está dando para fazer agora? E eu vou me situando, obviamente, mantendo meu conjunto de princípios éticos e morais e filosóficos e fazendo. Eu comecei em engenharia eletrônica e eu nunca tive carteira do CREA.
No dia que eu acabei o ITA, eu digo, rapaz, esse negócio vai desandar, eu vou fazer outra coisa, que é essa história de programar computador. E eu me mudei imediatamente para isso. Professor Alexandra queria fazer uma pergunta. E sobre justamente a educação, agora que Harvard, Stanford, MIT estão dando conteúdo de graça pela internet e olhando também as previsões durante o Fórum Econômico de Davos ou na Singularity University, tem muitas conversas sobre como reinventar uma nova educação. Isso. Quando olhou, por exemplo, que Airbnb é a maior plataforma ou rede de hotel sem possuir nenhum hotel, ou a Uber é a maior rede de táxi sem possuir nenhum táxi, você acredita que amanhã a escola não vai mais existir e a internet vai pegar o lugar da educação clássica? Olha, Peter Drucker, que é um dos meus gurus, ele dizia que, inclusive por causa da internet, a universidade ou a escola predial, ela está terminada como um ambiente de aprendizado, mas não como um ambiente de socialização. O principal papel da escola, na minha opinião, desde a creche, é a socialização das pessoas, é o entendimento e o aprendizado prático do contrato que rege aquela articulação de pessoas numa sociedade maior. A gente pode aprender em casa, a maioria das pessoas, na realidade, aprende a maior parte das coisas elas próprias, né? Ninguém ensina a ninguém, você que aprende, e você aprende na prática, realizando fisicamente, às vezes, as coisas que você sabe em teoria, mas o exercício presencial, de você compartilhar o mesmo espaço físico com outras pessoas e ir aprendendo ali, no dia a dia, como é que você se articula com elas, como é que você convive com elas, como é que vocês participam em conjunto de ambientes, é o que é fundamental da escola. Agora, a escola em si vai mudar. Eu acho que a sala de aula ela faliu há muito tempo. O modelo de produção de, vamos dizer, de formados, né? Não é produção de pessoas que entenderam o mundo. Eu vou para frente de uma sala de aula, copio alguma coisa, projeto slides, ficam as pessoas lá copiando e olhando para mim. Isso não faz o menor sentido mais, porque a gente vive num ambiente onde o conteúdo já está em todo canto. Esse ambiente de repetitivo da sala de aula era um ambiente que tinha a ver com a década de 10, com o século XIX, e assim por diante. Mas, de novo, como o modelo está em transição, como tantos modelos estão em transição, a sala de aula velha acabou e não há nenhuma sala de aula nova. O que leva, por exemplo, tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos, só 30% dos alunos do fim do ensino médio nos Estados Unidos estão minimamente engajados com a escola. 70% já não estão mais nem aí. Não há nenhuma razão para supor que esse número não seja diferente no Brasil e no resto do mundo. Silvio Demi quer fazer uma pergunta. Não, eu vou voltar um pouco ao tema privacidade e juntar um pouco historicamente. Eu acho que um dos problemas de defender a privacidade do indivíduo, que foi boa parte do assunto hoje, é que existem mais ameaças do que simplesmente o modelo econômico. Eu acho que o modelo econômico, evidentemente, necessita da publicidade para poder se sustentar de alguma forma. Isso deve ter regras e deve ter condutas que são adequadas e não. Certamente, vender dados não é uma conduta adequada, mas o contexto em que o seu interlocutor sabe das suas preferências parece razoável. Isso acontece em supermercado, acontece em diversos lugares. Mas existe um outro contexto de privacidade bastante complicado, que é a busca do controle, a busca do poder, e que não envolve modelo de negócio em si, mas modelo de controle. Uhum. Então, eu acho que o usuário tem, digamos, muitas ameaças na internet. E eu estou dizendo isso para ligar ao fato que em 95, quando o CG foi criado, você foi, ao que eu lembro, o primeiro representante dos usuários na internet. Isso, foi sim. Você sentou na cadeira de representação e de defesa dos usuários. Exato. E só para complementar, a primeira encrenca que você trouxe para a reunião foi como criar um domínio para o Siri na lata, porque ele não tinha CNPJ, na época só CNPJ era aceitado. Isso. Então, eu queria esse cenário, como é que você vê que isso vai evoluir no futuro? Dá para proteger o usuário, essa bifurcação entre modelo de negócio por bem ou por mal e modelo de controle, e quais são os seus alertas aí, como representante dos usuários? Os meus alertas aí são que a gente deve desconfiar, e deve desconfiar radicalmente, e muito mais do que a gente desconfia da iniciativa privada, a gente deve desconfiar do Estado. Por exemplo, a tentativa de fazer agora uma legislação para a proteção e uso de dados pessoais no Brasil tem uma vertente que está defendendo que o Estado não deve ter limites nos dados que ele usa sob a minha presença, online ou offline. Quer dizer, você restringe o uso dos meus dados pela iniciativa privada, mas o Estado pode fazer o que ele quiser e bem entender. Isso está em discussão atualmente no Congresso.
Então, na hora que você tem um dos agentes da sociedade, porque o Estado, que a gente olha assim, é como se estivesse acima e em cima ao mesmo tempo de todo mundo, ele é só mais um agente da sociedade, é uma federação de agentes da sociedade ao qual, em tese, pelo menos, a gente entregou o poder de fazer certas coisas por nós. Mas uma vez tendo feito isso, ele passa a ter ideias próprias. Então, se a gente quiser olhar o que acontece na Arábia Saudita, por exemplo, ou, e eu volto à China, porque o caso da China, a gente sabe muita coisa sobre a China, você vai ver quais são as tentativas atuais do Estado literalmente dominar o cidadão de uma forma muito agressiva. E não parou aí, eu não acho que o Estado chinês parou do jeito que ele está, entendeu? O Estado chinês, em última análise, vai dizer, você está querendo usar o seu WhatsApp para comprar cerveja, você já comprou 2 cervejas hoje, você não pode comprar a terceira cerveja, você só tem direito a 2 cervejas por dia, e amanhã, se um sensor qualquer acordar de mau humor, eu não posso tomar nada. Mas o NSA já não é uma ameaça desse tipo, até mundialmente? De controle, ele pode não dizer por enquanto se você pode tomar cerveja ou não, mas não é uma agência que não tem supervisão e está nos Estados Unidos e tem uma reunião de dados absurda que a gente nem sabe, que parece que eles têm dados de todas as redes, né? Sim, cabos, mas veja, ter dados e saber o que eu estou fazendo é uma coisa. Me controlar de fato é outra, completamente diferente. Sim, sim. Não é de chegar e dizer, olha, eu lamento muito, mas você não vai para tal lugar. Veja um cenário, tem um livro do Vernor Vinge, que é o cara que inventou a ideia de singularidade, chamado Rainbow's End, o fim dos arco-íris. E nesse livro todos os carros são autônomos, tá certo? Todos os carros são autônomos. E tem uma manifestação que um conjunto de pessoas quer ir para lá, tá certo? Mas a cidade restringiu o raio de ação dos carros autônomos, que eles não conseguem chegar nem perto da manifestação. Se você quer ir para a manifestação, beleza, mas vá a pé, porque eu não estou habilitando ninguém a ir para a manifestação. Então tem essa mega manifestação de ninguém. Está todo mundo nas redes sociais da época, lá no futuro, dizendo que vai, mas o Estado criou um vácuo no lugar onde a manifestação em tese deveria ocorrer e não vai deixar ninguém ir para lá. Se você pensar bem e você imaginasse que todas as placas de trânsito daqui de São Paulo fossem digitais, tá certo? Eu podia rerotear o trânsito, sim, usando câmeras para multar e barreiras eletrônicas ou físicas no meio da rua, de tal maneira que as pessoas não chegassem em determinados lugares. E os carros com chip também. Mas claro, mas isso pode começar por uma razão totalmente do bem, que é o seguinte, é eu rerotear carros em São Paulo quando tiver tempestade. Quando tiver tempestade, o sinal obriga você para cá, cai uma barreira física comandada pelo digital que desvia os carros para lá. Por outro lado, eu posso dizer o seguinte, vai ter uma manifestação não sei aonde, eu digo, não vai carro nenhum para lá. Fim. Entendeu? Então, é esse tipo de controle objetivo e factual que a gente está falando. Não é só você saber o que é que eu estou fazendo. Isso aí eu acho que está mais num departamento de Smiley's People, né? De filme de detetive, de espionagem global, assim por diante. Eu estou falando o Estado partir para controlar de uma forma bem prática o que o cidadão pode ou não pode fazer. Fernanda. A minha pergunta era sobre diversidade. Você é um engenheiro e a gente tem muita dificuldade para contratar engenheiras. Isso. Na indústria de tecnologia. Então, eu queria seu olhar para uma menina que gosta de matemática hoje, ou para as meninas que estão ouvindo a gente, o que elas têm que fazer para elas conseguirem estudar engenharia e exercer a profissão num mercado que ainda é muito masculino? Fernanda, eu entrei na UFPE como professor em 1978. A minha primeira turma era do 4º ano de informática e ela estava se formando naquele ano. Tinha 60% de mulheres. Uau. E o incrível é que nesses 40 anos, a gente saiu no período mais negro, há 10 anos atrás, a gente saiu de 60% de mulheres para 5% de mulheres nos cursos de tecnologia. E agora, nessa turma desse começo de ano agora, o Centro de Informática da UFPE formou 20% de mulheres. A gente conseguiu sair de 5% para 20%. O problema começa porque os pais não dão Lego de presente para as filhas. Os pais não expõem as filhas aos mesmos brinquedos que os meninos são expostos. O menino brinca de carro, constrói ponte, faz não sei o que lá, faz barragem na água da chuva no quintal da casa ou no condomínio do prédio, e as meninas brincam de boneca. Enquanto a gente não mudar como é que a gente cria as pessoas, todas elas,
lá da base, a gente vai continuar tendo um percentual muito menor de mulheres em engenharia do que a gente poderia ter. E veja que coisa interessante, o César, que eu ajudei a fundar lá no Recife, que é o Centro de Estudos Avançados do Recife, Estudos e Sistemas Avançados do Recife, é uma das maiores instituições de inovação do Brasil, o César só consegue contratar 5% de mulheres, porque não tem mais do que isso no mercado. Mas depois de 10 anos, 25% de todos os gerentes são mulheres. Quer dizer, 5% se transforma em 25%. As mulheres têm uma performance relativa muito maior do que os homens. Então, se a gente olhar hoje para o cenário, você tem presidentes mulheres. Na Microsoft, por exemplo, no Brasil, que é uma empresa de tecnologia. No universo de CIOs, você tem dezenas de mulheres que lideram empresas de tecnologia. Você é uma mulher numa empresa de tecnologia. Se a gente olhar para os role models, para as pessoas que podem ser os modelos do nosso comportamento, como mulher, como homem, como qualquer que seja a nossa visão de mundo alternativa de vida, tem oportunidade para todo mundo no setor de tecnologia. Indubitavelmente. Desculpe, Felipe, o nosso tempo, infelizmente a conversa está ótima, a gente poderia ter outro bloco, né, que está muito gostoso, todos vocês fazendo perguntas maravilhosas, o Silvio espetacular. Infelizmente estão acabando, eu queria fazer uma série de perguntas pessoais para você. Prazer. Queria que você dissesse qual é o filme da sua vida. Blade Runner. E a música? A música... Talvez ela muda com o tempo, mas hoje em dia, Mythodia de Vangelis. Mythodia é uma space opera, uma ópera espacial. Uhum. Seu livro? A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, também lá de Taperoá. Claro. A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Seu ídolo? Não tem. Um herói nacional? Um herói nacional? Todos os que verdadeiramente lutaram pela liberdade dos outros se expressarem e viverem em paz. Bacana. Uma frase importante na sua vida? Uma frase importante na minha vida. São tantas, mas se eu puder escolher uma, nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Maravilha. E um sonho? Um sonho que a gente conseguisse descomplicar o Brasil, que a gente conseguisse simplificar o país, que a gente pudesse ter um país de mais oportunidades para muito mais gente. E se a gente conseguisse fazer isso, que essas oportunidades gerassem muito mais igualdade de possibilidades. Não necessariamente igualdade universal, eu acho que é utópico, mas que cada vez mais gente tivesse oportunidades diferentes dentro de suas possibilidades para se tornar mais igual. Muito obrigado, Silvio. Grande prazer. Eu agradeço a participação da Alexandra Lohas, do Demi Guesco, da Fernanda Cerávolo, do Jorge Benson Acoamo, do Felipe Carrasco, do Renato Cruz e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Obrigado pela audiência e especialmente no centro da roda, Silvio Meira. Boa noite, boa semana e até a próxima segunda-feira. Até lá!